Rumores disseram que a Snake Dovager poderia assumir o Shadow World. Era claro quão grande era sua compreensão do poder das sombras. Como esperado, no momento em que surgiu o poder das sombras, substituiu a luz sagrada purificadora de antes. Até mesmo o poder destrutivo do raio carmesim e da tempestade espacial não poderia afetá-lo, e permaneceu tão firme quanto uma rocha. Ausnak Devour. O poder sombrio das sombras transformou-se em inúmeras cobras gigantes, revelando suas presas à enorme palma monstruosa que as opõe. As portas para um novo mundo serão abertas por mim. Uma multidão de cobras cinzentas aterrorizantes sibilou para o dono dessa voz. Alabastro Devilsnax, serpentes gigantes que moem e praticamente todos os descendentes da viúva podiam ser encontrados entre as cobras das sombras. Uma força aterrorizante e tremenda, apoiada pelo poder corrosivo das sombras, imediatamente deixou lacerações na mão monstruosa. No entanto, Beelzebub não se importou. Sua pele e músculo estavam completamente rasgados, com sangue vermelho escuro caindo como gotas de chuva, mas ele ainda suportava resolutamente a dor. As duas enormes mãos se abriram abruptamente, usando sua força para rasgar completamente a fenda espacial. Um raio de luz negra subitamente saiu da fenda, fundindo-se com a lua carmesim no meio do ar. A bola de luz se contorceu e então formou uma enorme figura fantasma. Um par de enormes asas feitas de carne membranosa, crivada de buracos, estava presa aos braços com as mãos de 7 dedos. Músculos negros amarraram tudo juntos, os muitos olhos compostos no rosto formaram uma espiral de alma, as chamas do rei demônio ardiam em torno dele, mostrando seu poder e poder. Beelzebub, o poderoso rei diabo, filho do poder da gula, desceu ao mundo do purgatório. Naquele momento, parecia que o mundo inteiro estava sufocando. Inúmeros conscientes aterrorizantes se concentravam no lugar de longe. Um clone. Leylin observou cuidadosamente Beelzebub. De atravessar mundos e o ataque da Snake Dovager, ele parecia estar em um estado miserável, especialmente com aquelas duas armas diabólicas que estavam agora gravemente feridas. Ele também teve numerosos ferimentos aterrorizantes de sua viagem pelo espaço. No entanto, isso não impediu a propagação de seu poder ou o sentimento do mal. Até o ar parecia estar poluído quando se espalhou. O corpo principal deve ser muito poderoso e ele não pode trazê-lo, então ele escolheu separar sua alma de seu corpo e se mover com sua alma. Os olhos de Leylin se voltaram. Comparado com a movimentação de materiais físicos, o consumo de ter apenas a alma viajando é muito menor. Mesmo assim, ele foi gravemente ferido por se mover entre os mundos. É claro que se este não fosse o mundo do purgatório, ele provavelmente morreria. A resistência que Beelzebub experimentou em viajar para o mundo do purgatório foi mínima. Se ele ousasse entrar no mundo dos magos, a supressão do mundo e as tempestades espaciais combinadas matariam até mesmo sua alma. Quanto mais poderosa era, mais fácil era ser suprimida pela vontade mundial. Beelzebub poderia colocar clones na estrela da manhã ou na lua radiante no mundo dos magos, mas separar sua trombeta como essa era poderoso demais, e ele seria facilmente suprimido. E se ele encontrasse um mundo pequeno, onde o mundo não pudesse fazer nada contra sua descendência, ele poderia se autodestruir e fazer as coisas voltarem contra ele. Portanto, como ele não poderia ir a mundos de alto escalão nem a mentes menores, a descoberta do mundo do purgatório era como a de um precioso tesouro. Ele não hesitou em dividir seu truiô para chegar a este lugar. Mas em sua forma meio trezou, sem mesmo um corpo corpóreo, ele definitivamente não é páreo para a cobra viúva. Eles não serão capazes de lutar hoje. Mesmo com os moradores da cidade santa tremendo de medo, os pensamentos de Leylin se moveram ainda mais claro. Com seu poder como soberano rei da gula, encontrar um corpo é muito simples. Contanto que ele tenha comida suficiente, ele pode recuperar sua força. Além disso, com ele por perto, não será tão fácil para a cobra decidir purificar as planícies da serpente. Embora Beelzebub não pudesse fazer muito contra a cobra viúva agora, ela poderia não ser capaz de derrotá-lo. Esta foi a threshold de um rank 8, o que significava que eles estavam no mesmo nível. O poder da gula deve dominar este lugar doravante.
Quando ele subiu nos céus, os numerosos olhos compostos de Beelzebub examinaram a Snake Dovahir sem medo, embora seu corpo estivesse gradativamente se tornando mais transparente. Seja em termos de compreensão das leis e sabedoria impecável para uma existência de nível 8, Beelzebub escolheu imediatamente partir. É claro que ele não estaria recebendo benefícios da Snake Dovahir hoje. Da mesma forma, ela não deixaria uma chance tão difícil de encontrar. Gaiola das Sombras. Um círculo de sombras se espalhou pelo corpo dela, e instantaneamente se transformou em uma gaiola formada de inúmeras cobras-sombras que envolviam toda a cidade sagrada. Cadeias sombrias aterrorizantes eram como cobras ágeis, entrelaçadas ao redor da Truiou de Beelzebub. Sem uso. Eu sou a personificação das leis e não posso morrer na presença da glutonaria. Eu não serei destruído. Junto com a voz dele, isso foi como um anúncio, seu corpo explodiu. Uma grande quantidade de energia se espalhou, mas não prejudicou a gaiola em torno dela. Quando a explosão terminou, não havia mais nada nas correntes. Droga, ele até encontrou este mundo. Alguns conscientes tremendos que carregavam a vontade dos dignitários conversavam acima da cidade santa. Imediatamente depois, o rosto da súplica viu-se extremamente sombrio. Junto com explosões altas, a gaiola de sombra desapareceu. Finalmente, um luar roxo brilhou, fazendo as últimas batalhas parecerem uma mera ilusão. No entanto, as pequenas tempestades espaciais do entorno, bem como as regiões destruídas ao redor da cidade sagrada, eram a prova do que havia acontecido. Em uma área onde sua lei existe, ele nunca morrerá nem poderá ser destruído. Dentro da cidade sagrada, os olhos de Leylin estavam no chão enquanto ele ponderava sobre as palavras de Beelzebub. De suas palavras e habilidades, todos eles podem ser existências que lidam com as leis, mas o caminho de Beelzebub é evidentemente diferente. Além disso, Leylin se animou. A cobra viúva parece ter muito medo dele, ou melhor, de seu mundo. Isso forneceu alguma verificação às conjecturas anteriores de Leylin. Mas isso é tudo no futuro. Agora, com Beelzebub por perto, a Snake Dovahir não colocará muita ênfase em um mortal desgraçado como eu. Leylin imediatamente se sentiu aliviada. Comparado a um arqui-inimigo como Beelzebub, que era de número 8, ele era como uma mera formiga, onde nenhum dos dois podia se incomodar com ele. Foi só nessa época que ele seria capaz de tirar as castanhas do fogo. Luta! Luta! Vá em frente, lute! Leylin riu por dentro, parecendo incrivelmente calma. Apenas lute, enquanto eu calmamente cuido do meu jardim e espero. Ele falou alegremente enquanto pegava o regador e cuidava do pequeno canteiro de flores, como se colocando todos os seus esforços aqui. Asterisco Bang. Asterisco, no entanto, sua paz não durou muito tempo. Praticamente no momento em que a figura da súplica viúva se dissipou, os sons da porta sendo batida podiam ser ouvidos. O que está acontecendo? Leylin abriu a porta e observou dois seres serpentes que eram como guardas. Eles tinham emblemas nos uniformes e obviamente procuravam por Leylin. Eles eram claramente os guardas da Cidade Santa. Por ordem da Santa Mãe, todos os seres cobra na Cidade Sagrada devem ser revistados. O chefe dos guardas tinha a força da Estrela da Manhã. Isso seria impossível em outros mundos. Somente na Cidade Sagrada, onde as linhagens dos descendentes se concentravam ao extremo, os guardas teriam uma força militar tão poderosa. Certo. Mas isso é propriedade da família Stewart, e eu sou um convidado do jovem mestre Thomas. Eu espero que você não faça bagunça na minha casa. Leylin sorriu e se inclinou para o lado. A partir desta posição, ele podia ver equipes de guardas em armaduras leves já nas ruas, talvez realizando buscas em toda a região. Senhor, não encontramos nada. Como se, devido aos avisos de Leylin, os guardas olhassem vagamente por aqui e ali pela área vagamente e voltassem para informar. Devido ao arranjo de Leylin e ao encobrimento do poder do caos, nenhum deles havia descoberto tudo, e o pequeno canteiro de flores não era nada especial. Como sobre sua permissão de residência? Posso dar uma olhada nisso? O líder da equipe fez o tamanho de Leylin e falou em voz baixa. O que você está fazendo? De qual esquadrão você é? Nesse momento,
uma voz cheia de arrogância soou. Leilin deu uma olhada e descobriu que era Thomas, junto com Belinda e Sofia. Eles haviam chegado à sua porta. Thomas agora usava uma luxuosa túnica de seda, parecendo obviamente humilhada e zangada. Ficou claro que esse líder de equipe não respeitava sua reputação, e ele estava se sentindo muito aborrecido com isso. De qual esquadrão você é? Você sabe que isso é propriedade da nossa família Stewart, e Nick aqui é meu convidado? Thomas estreitou os olhos, os dedos prestes a cutucar o nariz do líder da equipe. Mas, a ordem dos superiores. Não existem mais, eu vou assumir a responsabilidade por Nick. Thomas acenou com os braços ao redor, ordem de altos escalões? Nossa família Stewart não é importante o suficiente para receber tratamento especial. A família Stewart tinha controle sobre as defesas da Cidade Santa. Se tudo acontecesse, Thomas poderia muito bem classificar-se acima de seus superiores, e era por isso que o par nem sequer se atrevia a responder. Tudo está bem agora. Muito obrigado, jovem mestre Thomas. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, então não torne as coisas difíceis para ele. Leilin mediou e depois passou sua permissão de residência para o líder da equipe.